Olá galera, tudo bem? Sou Jean Braghiroli, tenho 27 anos e sou comissário internacional aqui nos Emirados Árabes. Sejam bem-vindos ao canal. O que eu mais recebo nas minhas redes sociais são pedidos de pessoas sobre o processo de seleção, como funciona, quais são os requisitos, para poder ser comissário internacional aqui nos Emirados Árabes. Esse vídeo eu vou estar comentando sobre como é o processo seletivo específico para a empresa que eu atuo, a Emirates, e vou compartilhar a minha experiência. Lembrando já desde o início do vídeo que eu não tenho nenhuma relação com o RH, que esse processo ele é uma experiência própria, a minha visão, como foi a minha experiência, e que ele não reflete a todos os processos. Mas com toda certeza, os processos eles seguem uma certa tendência, eles têm uma certa similaridade entre eles, e tenho certeza, se você pretende prestar para a seleção dessas empresas, com certeza você vai poder tirar bons proveitos desse vídeo. Vamos lá, o processo, em meios gerais, ele contempla 3 principais fases. A primeira fase é o Open Day, que é a primeira triagem. No Brasil, o Open Day, pela empresa que eu trabalho, ele não é feito pela empresa, ele é terceirizado. Quem faz é a Flyry International, é uma empresa brasileira, que faz o primeiro processo de seleção e eles dão todo o suporte durante todo o restante do processo, né? Até você entrar em contato direto com o RH da Emirates. Após o Open Day, se você passa por essa triagem, você tem a segunda triagem, que é o Assessment. O Assessment ele também é feito de forma presencial. No meu caso foi realizado em outro dia e quem faz é uma equipe do RH da empresa, um recrutador da empresa da empresa aérea no caso. E por final a gente tem a última fase, que é quando você tem o primeiro contato com alguém em Dubai, que é a Final Interview, que é uma entrevista que você faz de forma online com eles, em que eles basicamente vão fazer as perguntas relativas ao seu currículo, às suas experiências. A primeira coisa que você deve buscar quando você pensa em entrar para uma empresa é você entender os requerimentos daquela posição. Quais são os requerimentos mínimos, o que você deve ter para poder se candidatar àquela vaga. Todos esses requerimentos você pode encontrar nos websites das empresas que você pretende aplicar e eles geralmente são bem diretos, bem específicos, né? Para a empresa que eu atuo, você deve ter mais de 21 anos de idade. Para a data em que você irá entrar na empresa, para o seu join, você não pode ter tatuagens visíveis enquanto você estiver de uniforme. E aqui eu vou deixar um gráfico para vocês verem as áreas pretas onde está ok ter as tatuagens. Uma pergunta que eu recebo muito, é sobre o comissário masculino ter tatuagem no braço. Quando você é selecionado, você passa por um período de treinamento. E esse período de treinamento você usa a famosa polo vermelha, que é uma polo de manga curta. Isso é parte do uniforme, você vai utilizar ali por 2 meses praticamente. E você não pode ter nenhuma tatuagem exposta enquanto estiver de uniforme. Então esse é o motivo de que homens não podem ter tatuagem no braço durante o processo de seleção e o processo de treinamento. Além disso, o requerimento de altura, você deve ter no mínimo 1,60 m e você tem que alcançar uma altura com seus braços esticados de 2,12 m. Sim, você pode ficar na ponta dos dedos, porém você não pode estar de salto. No meu caso, na minha seleção, eles pediram para retirar o sapato, ficar apenas com a meia e alcançar essa altura. O motivo desse requerimento é que alguns equipamentos médicos de emergência eles estão localizados em compartimentos altos da aeronave. E no caso de uma emergência, que você precisa daquele equipamento, você tem que ser apto a alcançar ele naquele compartimento mais alto. Então esse é o requisito do porquê os 2,12 m. O que mais? Você tem que ter um ensino médio completo e você também tem que ter um BMI, Body Mass Index Health. O que é saudável nesse BMI deles, eles não deixam muito claro, mas eu vou colocar aqui o que é considerado pela OMS um BMI saudável. E para saber o seu, é uma relação entre sua altura e seu peso, é só você jogar na internet que você encontra ele muito fácil. E obviamente não pode faltar, né, a parte do inglês. Você tem que ser fluente em inglês, um motivo bem óbvio, você vai estar atuando em uma empresa em que o inglês é básico, né, tanto escrito quanto a parte do speaking.
você vai ter prova de inglês e durante todo o processo ele é em inglês. Então, se você ainda não está muito confiante no inglês, recomendo que você dê aquela treinada, aquela praticada. Vamos lá. Vou falar agora um pouquinho da minha experiência no Open Day. Como foi? Eu decidi aplicar para a Emirates, eu decidi ali em meados de... quase que começo de março, final de fevereiro de 2019, isso. Eu decidi que eu iria participar do processo da Emirates, e eu vi que eles já abriram em março já as candidaturas para o Open Day em abril. Então meu Open Day foi realizado no dia 27 de abril de 2019 no Rio de Janeiro. Então eu tive ali praticamente 1 mês e meio, 2 meses de preparação. O meu foco foi principalmente na parte do inglês, porque apesar de já ter morado fora anteriormente, eu sentia que eu estava há um bom tempo sem uma prática com pessoas nativas, com pessoas que falassem inglês de fato. Apesar de eu ter dado algumas aulas de inglês e tudo mais, eu não sentia aquela aptidão, aquele rápido raciocínio no inglês. Então eu foquei basicamente bastante meu tempo no inglês. Eu me preparei muito utilizando o livro How to Become a Flight Attendant in the Middle East. Recomendo muito esse livro assim, para quem quer prestar a seleção para Etihad, Qatar, Emirates. É a Bíblia, é o livro de cabeceira com toda certeza, ele dá todas as instruções, facilita muito a parte do processo. E também estudei muito sobre body language, como melhorar a minha comunicação. E uma coisa que eu percebo muitas pessoas é tentando focar muito na questão de tentar perder o accent, o sotaque, né? E isso é uma coisa que eu aprendi nos Estados Unidos, que as pessoas sempre me falaram, que você perdendo o seu sotaque não faça o inglês melhor ou pior. Você apenas está perdendo o sotaque. E o sotaque eu vejo, uma visão minha, como parte da minha personalidade, a parte de onde eu venho. E eu não forço, eu não tento perder esse sotaque. Claro que a gente tenta ter uma pronúncia cada vez melhorada, né? Mas o foco ali é você ter a condição gramatical, oral, seu listening e de vocabulário de você levar uma conversa de forma fluida, que você compreende e consegue passar todas as informações. Então foquem mais em melhorar o seu raciocínio em inglês do que de fato ficava apenas focando na questão da pronúncia para perder o seu sotaque. Lembrando que pronúncia e sotaque são diferentes, tá? Tem que ter a pronúncia, é sempre bom treinar a pronúncia, apesar de eu ter muitos erros de pronúncia ainda. O importante é você se fazer claro, objetivo e conseguir a comunicação. Tá. Me preparei, fiz as fotos, tudo na mão, currículo feito. Vamos lá, vou falar sobre o Open Day. O Open Day ele começa cedo. Se não me engano, o meu Open Day começou às 7h30 ou 8 da manhã e eu cheguei no local onde seria realizado o Open Day bem cedo. A primeira coisa que eu recomendo é o café da manhã, você não exagere em um café. É um dia bem estressante, se é algo que você quer muito, você fica naquela tensão, uma ansiedade muito grande. Então eu recomendo que você tome seu café para dar aquela acordada, mas não exagere na cafeína, porque você vai ter que ter bastante controle dessa ansiedade, dessa angústia que vai ser gerada ao longo de todo o processo. Chegando no ambiente, eu já encontrei algumas pessoas, eu estava entre os 10 primeiros ali, eu acho que era a 7ª pessoa na fila. E ali eu tive o primeiro contato com as pessoas durante a espera, né? A gente trocou as nossas experiências, conversei com pessoas que já estavam fazendo pela 2ª, 3ª vez o Open Day, pessoas que era a primeira vez, como era o meu caso. E esse momento foi muito assim, tranquilizador, foi um momento muito importante você trocar experiências com as pessoas, saber que outras pessoas estão na mesma situação que você. Como diz, a gente compartilhando a dor, a gente ameniza a dor. Foi basicamente isso. E uma coisa que eu já entendi desde aquele momento é que não existe concorrência nesse processo. A única concorrência é você consigo. Por que eu digo isso? Há empresas que estão recrutando, elas não vêm com o número certo de pessoas que elas vão contratar. Elas têm um banco, até porque após o processo você pode ficar num período de espera por até 6 meses. Conforme a necessidade deles, eles vão chamar. Então, se você tem uns requerimentos, se você atinge o que eles querem, se você tem o perfil que eles estão procurando, eles vão te colocar ali, pelo menos na fila de espera, e você vai ser selecionado.
Se eles não verem a personalidade, o que eles buscam em ninguém, eles não vão contratar ninguém. Por isso eu digo, as pessoas que estão ali não são seus concorrentes. E quando você vê isso, você se apoia um ao outro, se torna muito mais leve durante todo o processo. Até porque durante todo o processo você vai ver que vocês vai estar muito contando com o outro. Vocês vão muito um dando suporte pro outro. Isso é muito, muito bacana. E já mostra desde o começo que você é um ótimo team player, que é um dos maiores requerimentos. Uma coisa que eles realmente buscam é você ser um bom team player. Estávamos em fila, chegamos lá, a primeira coisa que eles dão pra nós é um número na fila. Você vai pegar um número e esse é seu número durante todo o dia. E esse número você vai ver que quando ele é chamado, quando você vê ele no mural, você tem aquelas... Uau, incrível, bacana, tô passando na triagem. Então esse número te acompanha durante todo o dia. Dado o horário, não é nem um minuto antes, nem um minuto depois, eles são muito pontuais, como se deve ser na aviação. A gente tem a primeira etapa, que é a parte da entrega do currículo. Cada pessoa, uma a uma, caminha até a mesa para a entrega do currículo. E lá você tem a primeira conversa, a primeira apresentação. Você diz seu nome, ele vai pedir como você tá, como é o seu dia, você tem a primeira comunicação. Tente ser sempre o mais simpático possível, não transparecer nervosismo. É bem difícil porque você vai estar nervoso, mas é aquela questão de inteligência emocional, joga todo o nervosismo pro sorriso e mantenha ali o sorriso no rosto, vai. Após isso, como era o primeiro grupo, a minha espera foi bem pequena, eu fui para a primeira dinâmica. Eles reuniram 50 pessoas numa sala, um grupo de 50 pessoas, e ali a gente começou a primeira dinâmica. A dinâmica basicamente era, eles deram tempo para nós conversarmos entre nós, com uma dupla, para a gente descobrir mais sobre a pessoa. E essas eram 4 perguntas. De onde a pessoa, o nome da pessoa, de onde a pessoa era, o que a pessoa fazia no momento e alguma curiosidade sobre a pessoa. Lembra que eu falei que foram 4 perguntas? Então, após a gente ter essa interação, a nossa função era apresentar essa pessoa aos outros do grupo. Um a um e apresentando a todos. Então as 50 pessoas falaram sobre sua dupla, cada um falou do outro. Você tem que... A aviação, a função do comissário basicamente é seguir as instruções. Se acontece tal coisa, esse é o padrão, a instrução que você deve seguir. Se acontecer tal coisa, é isso que você tem que realizar, isso que você tem que fazer. Algumas pessoas responderam perguntas que não foram necessárias, por exemplo. Algumas pessoas falavam, essa é a pessoa tal, tantos anos, mas em momento algum eles pediram a idade da pessoa. Então se atenha sempre a responder o necessário, nem mais, nem menos. Não tente mostrar nesse momento que você tem um super inglês e falar o máximo possível. Fale o necessário, responda os pontos. De forma sempre simpática, sempre sorrindo. Você pode, por exemplo, no meu caso, eu estava com a Lorena. Um beijo pra Lorena. E eu lembro que na hora eu falei, so Lorena is Brazilian, but even though she's Brazilian, she doesn't like beans. Então eu joguei isso aqui como uma forma de curiosidade, tentei ser mais simpático, uma coisa assim, mas nada muito forçado, nada muito, nossa, vou falar demais. Menos é mais, seja direto ao assunto e responda o que foi pedido. Minha dica. Após isso, durante suas falas, eles estão tomando nota de todas as pessoas, número a número, conforme você fala, eles estão anotando. Minha dica é, não fale para o recrutador, fale para o grupo. Primeiro porque isso tira a sua atenção, desliga um pouquinho aquela tensão da pessoa que está te avaliando, e você também mostra que você está mais atento a todos, não apenas ao supervisor, o que é bacana também. Dado isso, a gente já fez uma outra dinâmica logo em seguida. Eles pegaram um objeto e com esse objeto eles colocaram a gente para dar uma função extra para esse objeto. No meu caso era uma tape, então basicamente você tinha que falar para aquela silver tape, sabe? Aquela fita super cola, super forte. Uma função que não fosse para usar ela para colar alguma coisa, né? Então, por exemplo, eu falei para usar ela como marcador de livro, uma outra pessoa falou para fazer uma bola, para jogar bola. Simples, direto. Foram passadas essa fita durante 2 vezes, os 2 rounds, então deu ali quase 100 funções. Novamente, teve pessoas que parou para explicar o que ela ia fazer com a fita, para que isso ia usado, muito detalhado. Seja o mais breve possível, se faça claro, não exagere muito ali na sua explicação.
Percebi que as pessoas que falaram demais, que elas enrolaram demais, elas não passaram nessa triagem. Posso estar errado, tá? Mas é a minha observação, foi o que eu percebi. Dado isso, a gente finaliza, a gente vai todos para fora da sala e a gente espera por um tempo. Deu em torno de meia hora, talvez nem isso, saiu uma lista com os números. Os números que estavam naquela lista, eles estavam selecionados para a próxima fase, que iriam continuar no processo. Os números que não estavam ali listados, eles já estavam excluídos. A sensação que você tem quando acessa essas listas é que você está num concurso de beleza tipo Miss Universo, eles chamam o nome daquele foi selecionado. É uma sensação muito bacana, mas ao mesmo tempo dá uma certa tristeza, porque você vê muitas pessoas assim muito desapontadas por não terem passado. Eles não dão nenhum feedback, eles em momento algum falam vocês passaram por isso ou você não passou por isso, o que torna assim mais confuso. Você não sabe exatamente onde foi seu erro, mas o que eu converso com as pessoas é que elas falam, eu acho que eu errei nisso, eu acho que foi naquilo. Então tente assim observar o que você fugiu da curva, né, para você se preparar para a próxima vez. Após isso, eles falaram que nós teríamos um long break, porque tinha muitas pessoas para fazer essa dinâmica. E a gente saiu com um grupo para tomar um café, comer uma coisa, para descansar daquela relaxada daquele ambiente. Voltando, a gente teve então um segundo grupo organizado novamente, e dessa vez foi a prova de inglês. E eu vou dizer que foi a temida prova de inglês, porque ela não é difícil, mas ela não é fácil, eu não sei explicar. Ela é uma prova confusa. Você tem 10 minutos para responder 10 perguntas de inglês, elas são de alternativas. São perguntas de gramática, mas elas são tricks, não sei. Parece que é pegadinha, não parece pegadinha. Eu me senti bem seguro com a prova. E o que era assim, padrão, é que todas as pessoas saíram dessa prova, a gente olhava um pro outro, e aí, como foi? E as pessoas estavam, não tenho ideia. Após essa prova, saiu novamente a listagem, e com essa listagem, novamente, viu seu númerozinho lá, o coração bate rápido, você foi para a próxima fase, não viu seu númerozinho, infelizmente você foi eliminado do processo e tem que guardar os 6 meses para poder aplicar novamente para um Open Day. Então foi bem... A prova de inglês, a minha dica é... Não sei se eu tenho uma dica, porque assim... Não é algo que eu falaria assim, eu não estudei gramática suficiente, ou eu teria que estudar mais isso, não sei. Eu acho que o nervosismo do momento também dificulta, a questão do tempo, gera uma insegurança. Resumindo, é uma insegurança que você tem que saber lidar com aquilo no dia. Fez isso, qual foi a próxima parte? Vamos ver, eu fiz uma listinha aqui para facilitar. Ok. Passado isso, a gente foi para um outro assessment. Reuniu-se novamente grupos, eles separaram grupos de 10 pessoas, 12 pessoas sentadas em círculo, e eles deram uma situação em que a gente tem... Eu não lembro exatamente a situação, mas vamos simular uma coisa assim, você tem 7 passageiros, 4 lugares na aeronave, cada passageiro tem um perfil, uma blogueira, uma pessoa idosa, casal na lua de mel, e você em grupo, sem votação. Vocês têm que discutir e selecionar quem que vão ser os passageiros que vão ganhar, que irão entrar na aeronave e quem não vai poder embarcar nesse voo. O que eles julgam nesse momento não é a decisão que a gente toma. O que eles julgam nesse momento é como a gente lida para discutir no grupo para tomada de decisão. Então, nesse momento, é o momento que você tem que falar o suficiente para se fazer o seu ponto de vista, considerando também o ponto de vista de outras pessoas. Traga as pessoas para dentro da conversa. Alguém que não está interagindo, não deu ainda seu ponto de vista, sua ideia, traga ele, peça, e você, fulano, qual que é o seu ponto de vista? Você concorda com isso? Eu acredito nisso, tal. Nossa, concordo com o seu ponto de vista. Mostre que você está considerando todos, que você não está ali para pontuar. Isso é isso, mas sim que eu acho isso, você acha isso, eu acho bacana essa ideia, acho que tem como ligar isso. E é importante ter um timekeeper. Se ninguém se ofereça para ser a pessoa que vai cuidar do tempo. Lembra que eles vão dar 10, 15 minutos para a discussão e a tomada de decisão.
Então alguém que gere, que cuide do horário e fale, ó galera, a gente tem 5 minutos, tem que fazer as tomadas de decisões. É bem importante, é bacana e já mostra também proatividade para isso. Durante você estar comentando, conversando, o recrutador vai estar em volta de você, andando em volta do círculo, analisando você, o que você está falando, o que você está fazendo, tomando notas. Tente não observar o recrutador. Primeiro porque se mostra o mais atento possível à situação que você está lidando, como se fosse um problema real que você está lidando ali, que você tem que solucionar, então aquilo é importante. E não que você está numa prova, apesar de você estar numa prova. E também evite olhar para o recrutador, porque isso vai gerar um nervosismo, você vai sentir aquele batimento cardíaco, aquilo seca a sua boca e acaba mais atrapalhando do que facilitando. Então tenta focar no grupo, no problema, respira fundo, que facilita bastante isso. Dado isso, o recrutador ele vai apontar para uma pessoa e fala, você, qual que foi a decisão final? Quem que vai embarcar? E ele vai pedir por que essa pessoa não vai embarcar. E um a um, o recrutador vai apontando e vai dizendo, eu lembro que ele apontou para mim e ele falou, eu acho que ele era blogueiro, eu não lembro. Ele fala, eu sou tal pessoa, vocês falaram que eu não vou embarcar, eu quero que você me dê a justificativa. E daí você tem que usar suas artimanhas para gerenciar aquilo de lá. Eu digo que mais importante do que o que você fala nesse processo de recrutamento é como você fala. Então mantenha muita calma, você não precisa falar correndo, você dá aquela respirada, seja simpático, viu que o nervosismo está batendo, dá aquele sorriso. Se você teve um erro, normal a gente ter erros falando, corrija o erro, não veja assim, errei essa palavra, a pronúncia foi ruim, é o fim do mundo, não faça isso, não é isso. Respira fundo, continua, vai dar tudo certo. Feito isso, a gente sai da sala em todos os grupos, uma longa espera, e logo depois eles chamaram algumas pessoas, oralmente. Eu lembro que eles chamaram umas pessoas para uma sala, e quem não foi chamado foi para outra sala. Eu lembro que meu número não havia sido chamado, eu entrei para outra sala, eu falei, pronto, eu fui eliminado da triagem, não atingi os objetivos ali. E o Marcelo, que é o recrutador da Flyright, entra e fala, galera, é o seguinte, vocês foram então selecionados, vocês passaram na etapa do Open Day, a gente vai fazer aqui as últimas partes, que é a pesagem, a altura, verificar a questão de tatuagem, e é isso. Quando ele fala isso, dá aquele alívio, muita gente assim sorrindo, ficou uau, a gente tentou se conter, porque na sala ao lado estavam as pessoas que estavam recebendo a notícia de que não haviam passado, e a gente sabe que até aquele ponto, aquilo ali já era 4, 5 da tarde, o nervosismo já era enorme, a canseira também estava batendo, e a gente sempre, como a gente se solidariza durante todo o processo, a gente sente a dor do próximo que não foi selecionado também, é um momento bem... Feito isso, a gente vai para uma balança, eles pesam e tiram nossa altura, mostram um diagrama de tatuagens, pedem de tatuagem, onde tem tatuagem, se pode ou não pode, e falam, ok, vocês vão para assessment, eles deram uma carta para nós explicando onde seria, o horário, o convite. No meu caso seria no outro dia, também no Rio de Janeiro, em outro hotel. E após isso foi muito bacana porque a Flyright eles falam, ok, o processo está aqui e agora vamos comentar sobre o assessment. Então eles dão um discurso, uma mini palestra, preparando porque a gente deve esperar para outro dia. Foi muito bacana. Eu digo que durante todo o processo eles foram a partir dali todo o processo eles deram bastante assistência. Eles pediram para verificar a foto que devem ser levados no assessment. Basicamente eles disseram para algumas pessoas, olha, essa sua foto não está bacana, tira novamente. Para outras pessoas falaram, perfeita, atingiu o objetivo da foto. O currículo a mesma coisa, olha, melhore isso, mude aquilo, melhore essa foto, mude aquela foto, clarifique mais isso, reduza isso. Deram as dicas de como se preparar para o dia, com a importância do descanso. E basicamente foi isso. Encerramos ali e a gente encerrou ali por volta das 5 horas e meia. Então foram assim 10 horas que eu me dispus durante todo o dia para aquele processo.
Não foram 10 horas assim com atividades o tempo todo, foi muito tempo de espera, muita espera mesmo, porque eram muitas pessoas, muitos grupos realizando atividades, enquanto um grupo realizava uma atividade você tinha que ficar na espera. Não sei se foi parte do processo ou não, eu lembro que era muito quente. Fora das salas de atividades, eu lembro que nos corredores em que a gente estava esperando, era muito quente, muito abafado. Eu lembro que eu falava, caraca, não tem ar-condicionado, Rio de Janeiro é quente pra caramba, eu suava muito. O que eu levei pra mim durante esses períodos foi um lenço, então tava sempre secando, porque eu suava mesmo, era muito calor, minhas costas, eu lembro que escorria, eu falava, se eu tirar o blazer agora, vai estar todo molhado as minhas costas. As meninas sempre vão estar com salto altos, não são lugares para sentar para todo mundo, então uma dica para os homens é deem um lugar para elas sentarem, porque apesar de ser cansativo ficar de pé, nós ainda estamos com um sapato plano, a gente não está no salto alto, por mais seja ali 7, 8 centímetros, cansa pra caramba, é muito tempo em pé, então seja gentil. Não sei se eles estão analisando durante esse período as pessoas, mas o recrutador sempre está passando pelo corredor, sempre está observando, analisando. A minha dica é, if you cannot fake it, you cannot make it. Então pretenda, finja ali, coloque na sua mente, eu sou um comissário, vou atrás ou eu tô aqui no aeroporto esperando, mantendo aquela postura, sustentando o look. Durante todo o dia, no final do dia você vai ter, se você não está com seu músculo dormente, significa que você não sorriu o suficiente. Sorria muito, seja muito simpático durante todo o processo. Entenda que a voz de todos é importante, então puxe as pessoas para a comunicação, dê a sua opinião de forma não incisiva. Entenda a opinião do outro, peça a opinião do outro durante os testes, durante os assessments. Vá com um sapato muito confortável, porque eu lembro que pro Open Day eu fui com um sapato não muito confortável, era a primeira vez que eu estava usando ele, e no final do dia eu tinha calos no pé inteiro, tava na carne viva. Eu falei, caraca, foi muita dor, eu já tenho problema com sapato a vida inteira, e vai fazer muita diferença, porque vai ter momentos que você vai falar assim, eu vou no banheiro só para tirar um pouco o sapato. Não fique com o telefone, não fique no corredor lá durante as esperas. Deixa o telefone na bolsa, na maletinha que vocês têm. Não levem, não fique o tempo todo ali. Não é uma imagem muito profissional. Falando de profissional, lembre que esse é um processo de recrutamento profissional, como profissão, então encare isso de forma profissional, né? A gente fala muito que a gente tem que mostrar muito nossa personalidade, seja quem você é, sim, mas seja quem você é de forma profissional. Sorrir não é rir, cuide com as palavras que você fala, evite usar palavras, como eu posso dizer, slangs, né? Tenta usar um inglês mais formal. O que mais eu posso dar de dica? Eu acho que o que pesa muito... Minha câmera parou de gravar, que ótimo. Vamos lá. Vou resumir de forma geral as minhas dicas pro Open Day, então, aqui. Primeira coisa, se mantenha bem hidratado durante todo o dia. Conforme mais nervoso você vai ficando, a boca vai secando, e se você estiver bem hidratado ali, você não vai ter tanto esse problema. Não use o celular durante o dia, evite ficar, tô com o celular na mão. Quer usar o celular, vai no banheiro, dá aquela olhada rápida, disfarçada, mas durante as esperas não fica o celular na mão, não é muito profissional, os recrutadores ficam indo e voltando o tempo todo. E o que pesa mais para esse dia, o que vai fazer a grande diferença é a inteligência emocional. Você vai ficar nervoso, vai ficar ansioso e você vai ter que saber lidar com isso. É parte do processo saber como você lida em situações de estresse, nervosismo, e com certeza a inteligência emocional vai fazer toda a diferença. Verifique muito sobre body language, sobre comunicação corporal. Isso aqui não é bacana. Gesticular pegando coisas no alto não é bacana. Fale, gesticule, mas faça aquela gesticulação assim, limitada aqui, ó, ao seu tronco.
Não tente fingir que está pegando coisas no ar, falando porque não é bacana. Use palavras, o vocabulário que você domina no inglês. Não tente usar um vocabulário que você não é usual para ti, que não é uma coisa... Você está usando somente para impressionar, porque você vai se atrapalhar. Em algum momento vai aquela coisa, peraí, é isso, mas o que eu quis dizer com isso? E vai acabar soando assim como algo forçado. Seja vocês, mas seja vocês de forma profissional. É um recrutamento para uma empresa. Encare isso como recrutamento para qualquer outra empresa. O mais profissional possível. É isso. Eu desejo a todos que vão prestar Open Day boa sorte. Se preparem. Busque o máximo de informação possível. Eu lembro que durante o processo de preparação eu vi muitos vídeos na internet. Inclusive eu vou deixar aqui na descrição links de outros comissários e ex-comissários que também prestaram, que também participaram desse processo, comentando como foi a experiência deles. Vídeos que eu vi me ajudaram muito. Recomendo muito o vídeo da Patrícia, o vídeo do Dudes, porque são vídeos que dão pra você ter um feeling do que está por vir e o que você tem que esperar para isso. É isso, galera, muito obrigado. O próximo vídeo vai ser sobre o Assessment, o terceiro vídeo sobre o Final Interview, o quarto vídeo eu vou comentar sobre como é o processo pós-Golden Call, que são o que eles pedem, o que é, como receber a passagem, como funcionam os prazos. E por fim, talvez no quinto vídeo eu vou falar como foi o processo de preparação antes do Open Day. É isso, se inscrevam, dê um like, comentem, deixem suas dúvidas aqui, acompanhem o canal e é isso. Muito obrigado!